Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de resistência dos materiais. Então, basicamente o que o enunciado nos pede é desenhar os diagramas de esforço cortante e de momento fletor da viga abaixo. Então, percebam que essa viga possui 6 metros de comprimento, 3 metros entre esse apoio A e o apoio B, e possui uma carga distribuída, né? Aqui ela é uma carga retangular com 4 kN por metro e aqui ela é uma carga distribuída de formato triangular. Então, para a gente resolver esse problema, vamos dividi-lo em partes. Primeiro, vamos calcular as reações dos apoios, né? Como sempre fazemos no início de um exercício desse tipo. Calcularemos depois o momento e o esforço cortante resultante para duas seções desta barra aqui, à esquerda e à direita do ponto B. E assim nós vamos obter a força cortante e o momento fletor para ambas as seções da barra em função de x. E assim poderemos plotar estes diagramas aqui. Então vamos começar. Primeiro, temos que calcular as resultantes de força em x, y e a resultante de momento, sendo que todas são iguais a zero. Percebam que aqui neste apoio B, no ponto B, existe uma força de reação na direção y, que eu irei chamar de RBY. Existe apenas essa força de reação, porque esse apoio aqui ele possui liberdade de movimento na direção x. Então ele só produzirá uma reação na direção y. Agora, no apoio A, como ele não possui liberdade de movimento nem na direção x, nem na direção y, e pode se mover apenas produzindo momento, então ele terá duas reações em ambas as direções x e y, que eu irei chamar de reação AY e reação AX. Muito bem, agora indo para a equação da resultante da força em x, que deve ser igual a zero, temos que RAX é igual a zero. É a única força que está aqui na direção x, então para que haja equilíbrio deve ser igual a zero. Agora fazendo a resultante das forças em y, nós temos que RAY mais RBY menos. Agora temos que calcular a força resultante de y de uma carga distribuída. Então nós temos que, no caso de um triângulo, essa força abaixo de uma carga distribuída será igual à área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então temos aqui a altura, 4 kN por metro, vezes 3, que é a base, vezes meio. E agora temos que subtrair a força resultante deste carregamento distribuído retangular, que será igual a menos 4 vezes 3. Era de um retângulo, então base vezes altura. Tudo isso igual a zero. Então nós temos que RAY mais
RBY é igual a 18. Depois nós retornaremos essa equação depois que tivermos uma dessas duas forças a partir da equação do momento resultante. Bom, aqui faremos a resultante dos momentos em relação ao ponto A, ou seja, sempre que eu for colocar uma força aqui no momento resultante, eu vou considerar como braço dessa força, se o momento é força vezes braço, eu vou considerar o braço em relação ao ponto A, ou seja, se eu pego uma força aqui, eu terei que pegar a distância dessa força até o ponto A. Então, vamos fazer aqui a equação que é, primeiro, vamos adotar um referencial de rotação de momento, que aqui será considerado como positivo sentido anti-horário. Então, nós vamos fazer aqui, primeiro, menos, porque isso aqui produz um momento no sentido horário. Ou seja, estou me referindo aqui à força resultante deste carregamento distribuído do triângulo. Então, menos 4 vezes 3 vezes meio vezes 2. Muito bem, o que eu fiz aqui? Eu fiz a base desse triângulo, ou seja, 3 metros, vezes a altura dele, 4 kN por metro, vezes meio, para que eu tenha a área, né, a área de um triângulo, a base, vezes a altura dividido por 2, vezes 2. Por que eu fiz isso? 2 é o meu braço dessa carga distribuída triangular. Perceba que o centroide, o centro geométrico de um triângulo, ele fica sempre a 1/3 da base do triângulo em relação ao ângulo reto. Então, se aqui temos 3 metros de base, temos que a resultante dessa carga distribuída triangular fica a 1/3 do ângulo reto e 2/3 aqui do ponto A em relação à base. Por isso que eu coloquei aqui 2 metros. Então, continuando a equação, mais RB vezes 3, ou seja, a força de reação RBY vezes 3, que é o braço em relação ao ponto A, e positivo porque produz um sentido de rotação anti-horário, menos 4 vezes 3 vezes 4,5 igual a 0. O que é esse momento aqui? 4 é a altura dessa carga distribuída retangular, 3 é a base dela, e multipliquei por 4,5 porque é a distância, o braço do centro geométrico dessa carga retangular em relação ao ponto A. Vejamos, no caso de uma carga distribuída retangular, o centro geométrico dela coincide com a sua metade, com o seu meio. Então, nós teremos 3 metros mais 3 dividido por 2, 3 mais 1,5 metro, 4,5 metros de braço. Fazendo as contas, temos que RBY é igual a 22 kN. Percebam que nessa equação no momento eu não coloquei a reação em A, no apoio A. Por quê? Porque como a reação em A passa pelo ponto A, o momento terá um braço aqui igual a 0. Portanto, essa força, seja lá qual for, vezes um braço de 0 metro, dará um momento igual a 0. Por isso que eu nem coloquei ela aqui nesta equação da resultante. E agora, plugando esse valor aqui na equação das resultantes em y, temos que RAY igual a menos 4 kN. Perceba que essa direção negativa, ou seja, a força para baixo,
é o inverso do que nós havíamos considerado inicialmente no exercício, mostrando que nossa suposição inicial de que a força A estaria orientada verticalmente para cima estava errada, ou seja, RAY é, na verdade, para baixo. Muito bem, agora vamos para a segunda parte do exercício, que consiste em obter o momento fletor e a força cortante para duas seções da barra, cortada aqui no ponto B, em função de x. Muito bem, então aqui temos uma parte da barra cortada, com x aqui indicado, valendo de 0 até 3 metros. E aqui temos o momento fletor resultante, indicado aqui no sentido anti-horário, e temos aqui a força cortante resultante orientada para baixo. E aqui na carga distribuída triangular colocamos, dessa vez, como está tudo deve ficar em função de x, colocamos 4/3 de x. Ou seja, perceba que isso aqui foi montado como se fosse uma reta, uma equação de reta, em que 4/3 é a tangente dela. Então, resolvendo a equação para acharmos V, ou seja, a força cortante, em função de x, devemos fazer primeiro a resultante das forças em y com o sentido positivo considerado para cima. Tudo isso igual a zero. Esse somatório vai dar zero. Então, nós fazemos a seguinte conta. Menos 4, que é essa força aqui da reação A. Lembre-se, ela estava a princípio apontada para cima, agora ficará apontada para baixo, porque nós obtivemos um resultado negativo após o cálculo da resultante em força Y. Então, menos 4, menos 4/3 de x, que é a altura deste triângulo, vezes a base, que é x, vezes meio, para dar a área. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Menos V, que é a força cortante aqui. Tudo isso igual a zero. Então, temos que V é igual a menos 4 menos 2/3 de x ao quadrado. E agora, nós ainda precisamos obter o momento fletor em função de x nessa seção da barra. Existem basicamente dois métodos para fazer isso. Eu poderia novamente fazer a equação resultante dos momentos e assim obter o momento em função de x aplicando a força e multiplicando por cada braço e levando em conta naturalmente os centros geométricos, os centroides de cada figura de carga distribuída. Mas eu acho esse método mais complicado. O que a gente pode fazer alternativamente é integrar a função de esforço cortante e assim obter a função de m. Lembrando, né, se nós tivermos uma função de v que seja quadrática, m será cúbica. Se tivermos uma função de v que seja linear em x, m será parabólica e assim por diante. Então, m é igual a integral de v dx. Isso será igual a, lembrando, menos 4x menos 2/9 de x ao cubo. Mais uma constante m0, uma constante de integração, porque essa integral aqui é indefinida. E como nós achamos essa constante de integração m0? Bom, nós precisamos utilizar uma condição de contorno.
Nós sabemos que aqui no ponto A, vou até indicar aqui, e aqui o ponto B. No ponto A, nós não temos momento sendo aplicado, né? Lembre-se que naquele apoio, este apoio aqui, A, ele não produz momento, ele produz apenas uma força de reação na direção Y. Então, essa constante deve existir de tal modo que m de 0 é igual a zero. Ou seja, no ponto x igual a zero não há momento. Então, continuando, nós temos que m0 igual a zero. Portanto, m é de fato menos 4x menos 2 nonos x ao cubo. Bom, agora vamos para a próxima seção da barra, que é de 3 até 6 metros. Lembrando que se a barra inteira tem 6 metros e eu chamei a primeira metade dela de x, a outra metade dela será 6 menos x. E aqui temos apenas uma carga distribuída retangular de 4 kN por metro. Não preciso transformar isso numa equação de x no momento. E temos o esforço cortante orientado resultante, né? O esforço cortante resultante orientado para cima e o momento fletor orientado no sentido horário. Então, vamos primeiro, analogamente à seção anterior da barra, fazermos o somatório das forças em y, com a direção y orientada para cima como sentido positivo. Esse somatório será zero. Bom, agora vamos fazer o equilíbrio. Então temos que V, que é esse esforço cortante aqui que ficará em função de x, menos 4 vezes 6 menos x é igual a zero. Então, temos que V igual menos 4x mais 24. E agora, novamente, nós vamos integrar essa função para que nós obtenhamos um momento em função de x, de 3 até 6 metros. Então, faremos m igual integral de v dx, que será igual a menos 2x ao quadrado mais 24x mais m0. E m0 é uma constante que eu ainda não tenho o seu valor. Para encontrá-la, nós vamos novamente aplicar uma condição de contorno nesta barra, nesta parte da barra, que é a seguinte: nós vamos dizer que m de 6 é igual a zero. Perceba que aqui, nesta parte da barra, ou seja, no final dela, na sua extremidade que está suspensa, não há nenhum momento agindo. Nós sabemos dizer seguramente que aqui, em m de 6 para x igual a 6 metros, não há nenhum momento sendo produzido aqui por apoio ou qualquer coisa. Então, nós podemos encontrar a constante fazendo m de 6 igual a zero. Então, temos que menos 2 vezes 6 ao quadrado, 36, mais 24 vezes 6 mais m0
é igual a zero. Fazendo essa conta, temos que m0 igual a menos 72. Então, a equação de m, no final das contas, será m igual a menos 2x² mais 24x menos 72. Perfeito. Agora, para finalizarmos, nós precisamos obter os valores de V e de M na parte em que temos uma descontinuidade nas nossas equações. Percebam que elas são válidas. Primeiramente aqui nessa seção, nessa parte esquerda da barra, de 0 até 3 metros e aqui embaixo de 3 a 6 metros. Porém, nós não sabemos o que acontece para x igual a 3 metros. Então, nós vamos ter que aplicar limites nessas equações, à esquerda e à direita, para que possamos descobrir qual o valor de V e de M para 3 metros. Bom, então, primeiramente, vamos fazer limite de V para x igual tendendo a 3 à esquerda. Então, para isso, nós vamos utilizar a equação válida de V para 0 a 3 metros, nesse intervalo de x. Então, vamos fazer aqui menos 4 menos 2/3 de 3 ao quadrado. E isso dará menos 10. Menos 10 kilonewtons. Bem, agora vamos fazer limite de esforço cortante de x tendendo a 3 à direita. Ou seja, agora nós precisamos utilizar a equação de esforço cortante para a condição de intervalo de x de 3 a 6 metros. Então, isso é igual a menos 4 vezes 3 mais 24, o que dá 12 kilonewtons. Perceba que há uma descontinuidade aqui, ou seja, de menos 10 eu vou instantaneamente para 12, conforme eu passo do limite de 3 metros à esquerda para o limite de 3 metros à direita. Agora vamos calcular o limite de x tendendo a 3 metros à esquerda de m, ou seja, eu quero saber qual o momento fletor aqui, à esquerda nesta barra. Então, temos que esse limite será igual a menos 4 vezes 3 menos 2 sobre 9 vezes 3 ao cubo. Isso aqui, fazendo as contas, dá menos 18 kNm. Depois fazemos o mesmo limite, porém para 3 à direita, de m. Dessa vez utilizamos essa equação aqui. Então temos que esse limite é igual a menos 2 vezes 3 ao quadrado mais 24 vezes 3 menos 72. E fazendo as contas temos que isso dá menos 18 kNm. Ou seja,
Os valores são iguais, não há uma descontinuidade aqui neste caso para o momento. Bom, fazendo mais algumas contas, nós também descobrimos para onde tende o valor de V e de M para x igual a 0 e x igual a 6. No caso, limite de V para x tendendo a 0, aí vamos utilizar esta equação aqui de esforço cortante. Vamos ter que V vai ser menos 4 kN para x igual a 0. E para x tendendo a 6 metros, qual será o valor do esforço cortante? Então temos que utilizar esta equação aqui, que nós obtivemos anteriormente para acessar o lado da direita da viga. Então, isso será igual a, fazendo as contas, será igual a 0. 0 kN. E, fazendo os limites de x tendendo a 0 de m, utilizando essa equação aqui, isso dará 0. E limite de m para x tendendo a 6 dará 0 também. Então já temos todos os pontos principais para traçarmos os diagramas, tanto de força cortante como de momento fletor. Então, desenhando aqui para x igual a 0, o momento fletor em kilonewtons será menos 4. Então, ele desenhar aqui. Para 3 metros, vou até indicar aqui, 3 metros. À esquerda desse limite, nós temos que a força cortante vai para menos 10. Vou até marcar aqui. Menos 10. Para o limite à direita, essa força cortante vira 12. E, no caso, como no início nós temos uma equação quadrática, vejam que possui uma concavidade para baixo, nós desenhamos essa curva dessa maneira. Em seguida, nós traçamos uma reta, que é o formato dessa equação aqui integrada, né, dessa distribuição de força retangular integrada, desenhamos como se fosse uma reta descendente de 12 até 0 quando chegarmos a 6 metros. No caso do momento, nós temos que momento de 0 é igual a 0. Depois, para chegarmos no ponto de 3 metros, essa função do momento decresce numa proporção de x ao cubo, né, uma equação cúbica. Então fazemos aqui a curva descendo até chegar no ponto de mínimo, que é menos 18. Depois ela volta a subir, lembrando sempre de mostrar as concavidades de acordo com o sinal do termo de maior expoente.
até chegarmos aqui a 6 metros. Bom, espero que tenham gostado da aula. Se quiserem me propor a resolução de outros exercícios ou mesmo de outras disciplinas, fique à vontade de postar isso nos comentários. Até a próxima!